Sim, e como é que vocês estão, gente? Tô perguntando, quero saber como é que vocês estão. Me digam aí. Ruim. Tá falando. Me preparei pra estudar já. Tamo indo, né? Várias pedradas, né, gente, pra cima de vocês, pobres alunos. Complicada a situação aí. Tem dia, mas você passou. Ai, não passei, faltou 7 pontos. Esperando o resultado. Beleza. Beleza, beleza. Já pode vir, né? Já pode, já, tá liberado. Só desligar aqui o negócio. Na UFV e na UFLA, e meus pais não queriam que eu fosse, então eu joguei pra as da minha cidade, agora tá na lista de espera. Matemática é triste. Linda me responde no WhatsApp, amor. Linda não responde ninguém. Brincadeira. Gente, vamos lá, né? Vamos lá. Eu não sei quantos de vocês tem aqui, eu não consigo ver, né? Eu acho. Deixa eu ver. Olha só, tem 13 pessoas, 12. Deixa eu abrir o chat de novo. 12 pessoas, que legal. Gente, né? Vamos lá, vamos começar aqui. Deixa eu ver se eu ainda sei fazer isso daqui, né? Como eu disse mais uma vez, todo mundo bem-vindo. Tá? A gente. A nossa conversa hoje ela vai ser feita em várias etapas e a gente vai progredir à medida que a gente for discutindo sobre essas etapas, tá? Eu queria falar com vocês e queria fazer umas perguntas para vocês, igual vocês sabem que eu sempre pergunto, que é, vamos chamar, vai. Tem que, hoje tem que ser. Vai. Então, o que faz as pessoas chorarem? Às vezes, né? Só às vezes. Bota pra cá. Deixa eu ver. Os fios. Isso. Sempre. Vi, eu dei o Sisu. Nomes bem emblemáticos, hein? Gui é professor de quê? Lições de vida. Tá, vamos lá. Todo mundo sabe, né? Todo mundo tá ciente de que aconteceu aí nesse fim de ano várias provas, todo mundo fez vestibulares, todo mundo fez muita coisa, fizeram bastante provas, a rotina foi bem corrida, revisões e etc, 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 né? E todo mundo muito cansado, muito exausto e muitas polêmicas, né? Eu, eu não, assim, eu não falei muito sobre isso, ainda não dei minha opinião publicamente aqui nas aulas, nem também nem me perguntaram, né? Acredito que a minha opinião, assim como a de muita gente, não vale muita coisa, porque a gente não tem poder de muita coisa também. Mas, como estamos aqui, gostaria de falar com vocês sobre isso, certo? Primeira coisa, né, gente? Imprevistos acontecem, certo? Vamos começar por aí. Existem coisas que a gente controla e coisas que a gente não controla. Existem fatores que abalam muito a preparação que a gente tem, principalmente quando está na reta final. Você descobrir que houve, por exemplo, vazamento de questões, você descobrir que houve um escândalo desse tipo, faltando pouquíssimo tempo para a prova, é preocupante? Sim e não. Vamos falar assim. É preocupante, assim, né? Depois de ter acontecido a prova, tal, ter acontecido esses escândalos, beleza. É preocupante? É muito determinante em relação aos resultados? Sabe? Acho que não. Sobe um pouco mais da câmera, tipo assim, sim.
Desse jeito, Ninja? Melhor, né? Tá. Eu vou me afastar um pouco mais. Pode ser também assim? É. Essa luz aqui estourada não tá. Tô gostando muito dela, não. Cadê isso? Sim, então, continuando, né? É, existem imprevistos que acontecem de forma muito geral na medida que você vai. Esses imprevistos, eles têm várias coisas. Por exemplo, você pode ter alguma doença, você pode atrasar, você pode passar por algum imprevisto. Por exemplo, o meu irmão, ele já foi assaltado no caminho da prova. Eu lembro que foi em 2022, a gente foi fazer o ITA e, tipo, assaltaram ele no caminho, tipo, na calçada do cursinho. Por dois caras na moto, né? O clássico. Então, assim, existem vários tipos de imprevisto, gente. Vários tipos de imprevisto. Existem coisas que me furtaram ano passado no segundo dia do Enem, tá vendo? Esse tipo de coisa, essas coisas que acontecem, gente, são tipos de coisas que abalam muito você, porque estão diretamente ligados a você, certo? São quase como se fossem, né, investidas do destino, vamos botar nessas aspas, que te abalam muito diretamente, né? Há casos que te abalam muito diretamente. E quando você para ver coisas, por exemplo, o vazamento das questões, quando você para ver que existem vários outros parâmetros que fogem do nosso controle, eu acho que não vale a pena vocês, minha opinião, né? Eu acho que não vale a pena desesperar e falar assim, nossa, cancela o Enem, cancela o Enem, cancela o Enem. Não vão cancelar. Não, gente, nunca vou cancelar o Enem, certo? Ah, mas fazer questão. Não vai, cara. Ah, mas aquilo ali. Não vai. Não vai, gente. Né? Vamos ser honestos. Vamos botar o pé no chão, né? Mas deveria? Não sei se deveria, sabe? Não sei se seria melhor. Então, assim, vamos chegar lá, Agostinho, vamos chegar lá. Então, assim, você, na maioria das vezes, vai enfrentar muitas coisas, quando se trata de vestibular, que não estão no seu controle. Vale a pena você bater o pé e falar assim, pô, tem que anular, tem que anular. Não, entendeu? E sabe o que é pior, Vi? Tipo, próximo ano vai ter Enem e próximo ano vai acontecer outra coisa, entendeu? Próximo ano vai acontecer alguma coisa. Sempre acontece, gente. A UES, pô, uma questão lá de tirar não sei da onde. Ah, cancela, não sei o que, anula. Não vai anular, cara. É muito. Gente, é muito feio. Já fui feio demais por Enem ter que cancelar aquelas questões, entendeu? Foi feio demais anular. Tipo, já foi muito feio anular aquelas questões para eles. Porque a ideia de você fazer uma prova, uma edição de prova por ano, é que essa prova ela seja perfeita. Essa é a ideia. Então, se você vai. A banca que elabora a prova tem um ano para escolher. São milhões de reais de investimento, tal, profissionais, professores do Brasil inteiro, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tipo, o ideal é que a prova ela seja o mais perfeita possível. Se não é perfeita possível, é muito vergonhoso. Para eles anularem uma questão é muito vergonhoso, é muito feio. Significa que eles passaram um ano para fazer uma questão que no final das contas ninguém percebeu que estava errada. Imagina aí. Tipo, quantas pessoas não fazem essas questões, não deveriam testar essas questões? Quantos professores não fizeram essas questões? Assim, qual é o tipo de qual é o tipo de critério que é feito nessa prova para tratar ela como sendo adequado ou não? Porque chega com esses problemas. Então, assim, é muito vergonhoso. Muito vergonhoso. Eles vão anular o vestibular? Nunca. Nunca iriam anular o vestibular. Sabe por que não iriam anular o vestibular? Porque é muito caro, gente. É extremamente caro fazer prova. Aplicar a prova. Porque para cada local de prova, eles têm que alugar um espaço. Eles têm que ter o pessoal da segurança, eles têm que ter o pessoal para inspecionar, tem o pessoal para aplicar, tem que ter o pessoal para ficar ali no banheiro, para ficar passando o negócio. A gente tem tudo. Tem que pegar professor para corrigir redação, tem que imprimir papel, tem que enviar esses papéis, tem que lidar com burocracia. Gente, é muita coisa, né? Nunca eles iam, nunca, mas nunca mesmo. Ia ser
uma catástrofe se eles anulassem, certo? Catástrofe. Então, assim, é muito assim, torna-se extremamente improvável de que algum dia eles vão anular isso. Não vão, certo? Nunca vai acontecer isso. É muito, extremamente difícil de acontecer esse tipo de coisa. Tá? Então, essa é a minha opinião sobre o vazamento das questões. Pô, vazam as questões. Cara, mas assim, o percentual de pessoas que... Imagina o seguinte, tu tá dependendo ali do cara te explicar 4 questões, 5 questões, pra tu passar. Pô, velho, sim, vamos combinar, né, gente? Vamos combinar, assim, mais 3 trilhões com imposto. Vamos, não vamos nos aprofundar muito, mas, tipo, as coisas deveriam ser de um jeito e não são. E a gente não pode fazer nada. Vamos aceitar isso, certo? A gente não pode fazer nada. Não, gente, não dá. Se você for olhar aí o tanto de coisa que deveria ser e não é, o Enem ele é a ponta do iceberg. A ponte, tipo, a última coisa que a gente deveria se preocupar é em relação ao Enem, nessa coisa de deveria e não é. Mas, aí a gente entra em outra coisa, né? Passou a prova, vazaram as questões, anularam as questões. Beleza. Vai sair os resultados. O que foi que aconteceu? Vão poder usar as notas do SISU, né? Dos outros anos. Então, assim, o que vai acontecer? O que acontece, gente? Se a gente for analisar de como as coisas aconteceram e qual foi a ideia por trás, você tem que entender assim. Pelo menos o que eu imagino, né? Você, como administrador, você como pessoa que teve a ideia, você pensa, pô, tem muita gente que desiste de estudar porque faz o Enem, não consegue passar num ano, e aí decide largar a escola, fazer qualquer outra coisa e abandona o ensino público, enfim, esse tipo de coisa, certo? Aí o que você faz? Pô, para eu ter sempre candidatos para evitar a evasão escolar, e outra, além de você fazer e não conseguir passar, às vezes você tem uma nota, você está em dúvida entre 2 cursos, você não sabe qual curso você vai escolher, você escolhe um, meio que ali no impulso, você não se identifica com o curso. Para você não ter que passar anos para até terminar a prova, o seu curso, e aí fazer novamente o vestibular e entrar na faculdade que você queria, você pode entrar um ano, testar se você gosta, usar a sua nota de novo e entrar em outra coisa, caso você queira. A ideia, nesse ponto de vista, é válida. Concordam? Concordam com o que eu estou dizendo? Essa ideia, até esse patamar aqui, ela é válida. Se a gente for abordar esses parâmetros. E ainda tem como. Mas aí, por exemplo, existem coisas, sei lá, o cara colocou para a universidade, que ele achava que ia poder ir, que não é na cidade dele, aí ele viu que não vai conseguir, deu merda e tal, o cara vai ter que voltar. Pô, entendeu? Assim, vai ter que colocar para outra. Acontece muita coisa, gente. São inúmeros os fatores de evasão na faculdade. E muita gente desiste mesmo. Né? Então, assim, até esse ponto, a ideia é muito válida. Mas o que acontece? Quem vai poder colocar a nota ali, são todos os candidatos que fizeram. Eu recebi a mensagem dizendo que eu poderia colocar minha nota no SISU. Para vocês terem ideia. Então, vale a pena você abrir tudo para todo mundo ali poder colocar a sua nota e aí ver como é que vai funcionar? Não. Eu acho que é uma estratégia um pouco preguiçosa da parte deles. Porque o que acontece? Os cursinhos, você não, né? Os cursinhos, eles ganham em cima do que, gente? Aprovação. Concorda? Todos os cursinhos, qual é a propaganda dos cursinhos? Aprovação. É o que garante que eles vão ser bons ou não. Então imagina o seguinte: num ano, tu aprovou, sei lá, um curso aprovou 15, certo? 15. Notão, sei lá, muito alto. 15. Pode colocar a nota de novo. Os 15 foram pro curso. Aprovaram lá. Vamos botar aqui, aprovaram em medicina. Vamos chutar alto, né? 15 aprovados em medicina. O cara vai colocar lá, 15 aprovados em medicina. Se esses caras com essas notas bem altas colocarem de novo, ele tem mais 15 aprovados. Tá entendendo? Vocês estão entendendo? Porque o cara vai ter uma matrícula ali, 15 aprovados de novo. Porra. É muito. Por isso, gente, que as notas estão hiperinflacionadas. Hiper, mega ultra inflacionadas. Porque tu pega o cara ali que passou, o cara que tá com notado pra cacete,
o cursinho entra em contato com ele, às vezes até mesmo o próprio cursinho tem acesso ao o portal do cara, tudo mais, um monte de coisa aí. Às vezes o próprio cursinho tem acesso. Então tu vai pegar ali os dados do cara, vai colocar e vai passar 3 anos pegando a aprovação que o cara, de um cara que já tá lá na faculdade, na metade da faculdade, entendeu? Por isso que as notas ficam tão estratosféricas. Aqui, cara, aqui não, né? Que agora não tô em Fortaleza, na UFC, pra tu entrar em filosofia na Ampla. Tá aí, ó. É exatamente isso. Filosofia na UFC, cara, tava com média de 800 na Ampla. Me diz se isso é uma coisa, assim, plausível, entendeu? Me diz. Tem condição um negócio desse? Tipo, gente, a média tem de medicina. É, porque o que acontece, gente? O que acontece? Todos vão ter nota alta. Porque todo mundo que estava com nota alta pode colocar um curso para tirar primeiro lugar. Entendeu? Você entende o que eu quero dizer? Tipo assim, às vezes o cara tira um notão. Aí ele tenta, os cursinhos ganham também com primeiros lugares, né? A propaganda de primeiro lugar é muito boa. Muito, muito boa. Então o cara quer tirar primeiro lugar em filosofia. Ele coloca a nota do cara lá de novo, filosofia, pô, foda-se. Foda-se. Entendeu? Não importa. Não importa. Às vezes, e no pior dos casos, eles querem trancar a vaga. Vocês sabem, né, como é que isso funciona? O cara coloca lá, exato, o cara quer segurar a vaga, o cara quer trancar a vaga. Porque o cara fica na lista de espera, tem um cara lá que tá na fila de espera. Todo mundo inflaciona muito a nota, muita gente tá com nota inflacionada, esses caras não vão, muita gente desiste porque acha que não vai entrar. Quem tá na fila ali de espera, quem tá com nota alta tá na fila de espera, vai rodar muito, porque muita gente não vai entrar, porque estão repetindo nota, muita gente não vai entrar. A lista roda e esse cara segura, ou seja, eles estão trancando vaga. Então, muita gente que entraria com a nota, né, com a nota com a lista rodando, desiste por achar que não vai entrar e as vagas vão passando. Então, os caras vão segurando a vaga. A ideia se pagou para aquela ideia que ele tinha lá, pô, como é que eu faço para evitar evasão escolar? Como é que eu faço? O cara às vezes não se identifica no curso, muita gente se arrepende. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma segunda chance. Aí, o que acontece? Vão dar criar algum tipo de prova especial, alguma coisa para quem já passou, para quem já tá lendo para poder se transferir? Não. Vão colocar todo mundo para competir de novo. E aí que é a merda. Entendeu? Porque o cara consegue fazer a mesma coisa com dois. Tem a mesma nota com provas completamente diferentes. Então tu pega aí uma prova que tem um critério de redação completamente diferente dos outros anos, com uma TRI muito fodida, porque já vieram 3 questões anuladas. Entendeu? Tu pega um ano completamente atípico que foi esse ano, que as notas foram mais baixas naturalmente, de forma geral as notas foram mais baixas, o TRI foi muito mais bagunçado. Tu pega esse Enem e vai comparar com o Enem do ano passado. Entende assim que eu quero dizer? Que a prova ela é muito inconstante para poder tornar 2 anos na mesma seletiva. Essa é a problemática, essa é a principal problemática. É muito. As provas, ela tem a prova tem uma inconsistência tão grande. O esquema onde a prova ela é abordada tem uma inconsistência tão falha que não tem como você tratar 2 anos como sendo parecidos. Porque a prova nunca tem critérios muito bem definidos para correção. É, cara. Entendeu? Às vezes o cara que tá lá com a nota, ele coloca lá e foda-se. Não importa. Sabe? Tipo, só pra ter lá. Às vezes o cara. E outra. O cara coloca. O cara passou em medicina. Ele coloca a nota de novo, ele passa em medicina 2 vezes. Aí ele coloca 2 vezes aprovado em medicina. Entendeu? 2 vezes aprovado em medicina. Aí o cara coloca lá de novo, tá. Aí coloca a nota no ProUni, coloca a nota coloca a nota tudo quanto é canto. Passa de novo ele. 3 vezes aprovado em medicina. 4 vezes aprovado em medicina. Então, no ano, o cara farma quantas aprovações de medicina aí? Entendeu? Tipo, quantas aprovações o cara não consegue no ano? Aí tu vê lá, galera, pô, foi aprovado nisso, né? Aí o cara passou em medicina. Aí depois ele coloca pra direito. Aí depois ele coloca pra engenharia. Entendeu? Aí ele fala, ó, foi aprovado nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. É muito, gente,
assim, foi uma ideia completamente preguiçosa, sabe? Então, assim, esse ano, ele foi completamente atípico. Completamente atípico mesmo, assim. E foi justamente sobre isso, né, vendo vocês lá no Twitter, não vocês, mas as movimentações lá no Twitter, eu senti vontade de vir falar com vocês, né? E aí a gente tem pontos para falar sobre isso. Mas até aqui, todo mundo de boa, vocês entenderam o que eu falei, né? Eu dei minhas opiniões aqui. E aí, acho que é meio que vocês já, um pouco de tudo que vocês já escutaram e tal. Então, Kit Kat, sim. Já vi isso, maravilha. Sim. É, então, assim, é natural que vocês fiquem desanimados, né? Desanima demais, desanima, cara. Desanima. E aí, a gente vai abordar o tema que antecede o tema da aula de hoje, que é assim, você, vocês, aqui, tchau. Você ainda tem força, ainda tem ânimo para continuar mais um ano? Você ainda tem, assim, energia para passar mais um ano? Temo. E aí, vocês ainda têm energia para fazer mais um ano? Eu vou. Eu vai, né? Eu vai. Difícil escolher se vale a pena mais um ano. É disso que a gente vai falar. É disso que a gente vai falar. Tô explodindo com pressão, mas estamos indo. Tô quase indo de fiéis. Vamos lá, né? Vamos lá. É, é normal, pela minha experiência do cursinho, que eu passei 3 anos, e por todo mundo que eu conheço lá dentro, a, o Enem ele apresenta muitas incongruências. Sabe quem também apresenta muitas incongruências? Muitas incongruências mesmo, muitas. E ninguém fala sobre isso, que ninguém se importa. O ITA, muitas. Todo ano, muda alguma coisa na prova. Todo ano. Todo ano muda alguma coisa na prova do ITA. Os caras, uma vez eles colocam para você trabalhar 3 livros na parte de literatura, né, de português, para você responder a prova lá. No outro, eles pedem para analisar toda a literatura brasileira. Tem um ano que eles colocam uma questão que ninguém faz. Tem outro ano, um ano ele aumenta 1 hora de prova para cada dia de prova. Aí eles colocaram só português na segunda fase, do nada. Tipo assim, não é porque do nada, cara, é porque dava muito problema na primeira fase. Muito problema na primeira fase. Tipo, aos poucos eles foram se aproximando do IME, né? Aos poucos eles foram se aproximando do IME ali, na mesma metodologia. Aí os caras fazem uma prova, tipo, muito louca. O critério de redação. Tem ano que a maior nota da redação é 8 de 10. A maior nota era 8. Até 2 anos atrás, a maior nota era 8,5. A maior nota era 8,5. Aí depois surgiu 3,10. A prova é muito inconsistente, gente. Muito inconsistente. Muito. Eu já tive. Eu tenho muita gente que eu conheço que deixou de passar por 0,01 de média. Tem muito, eu conheço muito. É muita gente mesmo, certo? Então, assim, eu lidava muito com a minha frustração e a frustração dos outros. Porque às vezes vocês estão tentando, e o Enem, ele não tem idade. Você pode tentar o Enem na idade que você quer. O ITA ele vai até os 23. Eu via gente, eu via gente que começava com 16 e ia até os 23 e não passava, sabia? Tinha gente que começava com 16 até os 23. Tinha gente que fazia 7 anos. 7 tentativas. Que não gosta da prova. Cara, eu tenho. Sabe aquela coisa que no ITA estão os melhores, né? Os melhores não são no ITA. Isso não é verdade. Sabia? Eu posso falar isso pra você, que não é verdade isso.
Porque eu já vi gente muito boa mesmo, que deixou de passar do que quem passou. Tipo, todo ano passa, sei lá, 150, 180 por aí, 150, mais ou menos essa média. Tentam 10 mil pessoas, 15 mil pessoas mais ou menos. É mais ou menos 1.000 pessoas por vaga. Cara, se conhecimento, se capacidade se resumisse em estar lá dentro, pode ter certeza que existe muito mais gente que é muito melhor fora do que dentro. Desculpa, quem passa, né? Perdão. Do que quem passa. Porque chega num momento, gente, que o ano de preparação, depois de um certo tempo, o ano é perfeito. Dificuldades da prova é diferente de dos alunos. Completamente diferente. Perfeito. Muito diferente. Quando você, é, a partir de um certo momento, tem coisas que você não tem muito mais para onde andar, gente. Certo? Esse efeito platô, ele é observado muito mais no Enem do que no ITA. Muito mais. 1.000 vezes mais, inclusive. Porque no Enem, cara, vamos botar aqui. Esse ano a redação foi atípica. Mas até no passado, gente. Desculpa, né? No ano passado. Até no retrasado, 2024, a redação era a mesma coisa, gente. Vamos combinar, né? Vamos combinar. Vamos ser sinceros aqui também. Vocês. To, todo mundo escrevia a mesma receita de bolo na redação e todo mundo tirava o notão. Isso é meio que fato, entendeu? Não era a maior da dificuldade das coisas você tirar mais que 900 na redação. Vamos esclarecer isso, certo? Tipo assim, antes eles não tinham, assim, você escrevia lá um negócio, um modelo ali e fazia, era isso. Né, também não vamos. Matemática, é a mesma matemática. Física, há alguns anos pior e melhora, mas ainda é a mesma física. A prova, gente, alcança um platô que você consegue ver muito conteúdo que depois se você fez 2 anos completos estudando, você não tem muita mais coisa para ver. Se você passou por todos os conteúdos ali, você estudou direitinho, não tem muito mais coisa para você ver, não, certo? Tô tratando de 2 anos se preparando pro Enem. Não tô falando 2 anos de ensino médio, tô falando 2 anos de preparação pro Enem, tá? Deixando isso bem claro. Não tem muito mais que você fazer, não, gente. Não tem muito para onde você escapar. Existe um platô que tem coisas que a relação pronta. Tá vendo? Exato. Exatamente. Então, existe, a partir de um certo ponto da preparação, não tem muito mais coisa para você inventar. E esse é o assunto que precede o tema da nossa aula. Não tem muita coisa, gente, para você virar, não. Sabia? Não tem não tem muita mágica, cara. Não tem muita mágica para onde você escapar, não, para onde você se refugiar. Não tem. Não tem. Certo? Assim, a maior parte, a, a, a maior parte da preparação que define se você vai ser contemplado, o chegar mais perto, mais longe, é muito sobre a sua perspectiva do que sobre o seu preparo. Muito, 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 muito. Certo? E muito do que você considera como preparo. Vocês estão me acompanhando, né, aqui? Estão me acompanhando aqui, né? No meu raciocínio que eu tô trazendo para vocês. Certo? Ou não? Sim, maravilha. Show. Então, assim, vocês, antes de vocês pensarem assim, pô, e eu vou falar para ela porque o professor ela já estava estudando, né? É, o que foi que deu de errado? O que foi que deu errado na preparação de vocês? O que foi que deu errado? Assim, você ficou muito nervoso na prova? Você ficou muito ansioso? Você ansiosa? Vocês conseguiram se preparar de forma bem? Vocês se cuidaram? Vocês, né? Toda aquela conversa que eu já tive o ano inteiro com vocês. O que foi que faltou? Né? Se vocês sentirem que faltou alguma coisa, o que foi que vocês acham que faltou? Antes de você chegar a comentar sobre Bel, e aí, Bel? Antes de você chegar a comentar sobre, é, porra, passando para desejar uma boa monitoria. Que fofa, que fofa. Muito fofo. Então, assim, antes de vocês começarem a se questionar sobre, cara, será que é que eu tenho que estudar? Como é que eu faço para melhorar naquilo, nisso, naquilo? Vamos pensar um pouco antes, né? Vamos trazer um pouco a ideia para mais perto. Você conseguiu fazer o seu melhor?
Vocês conseguiram fazer o melhor de vocês? Vocês acham que vocês conseguiram? Pense um pouco, tá? A pergunta é retórica. Exato. Exatamente, Nietzsche. Entendeu? Tipo, todo final do ano a gente consegue ter uma epifania. Todo final do ano você tem alguma grande esclarecimento, sabe? Todo ano a gente tem um esclarecimento. Todo. Então, vamos falar assim. Eu vou fazer uma pergunta que pode ser um pouco mais indelicada, certo? Independente das coisas que aconteceram, da redação, do vazamento das provas, tal, não sei o quê. Se não tivesse acontecido isso, você ainda teria sido capaz de conseguir passar? A sua nota teria sido, o seu resultado teria sido condizente com o seu esforço? Você acha isso? Ignorem, certo? Tudo que envolve a prova e questão e não sei o quê. O seu esforço, o seu resultado condiz com o seu esforço que você fez? Condiz? Vocês acham que condiz? O que vocês fizeram com o resultado que vocês tiveram? Não, do contra, não, depois sim. Eu vou te dar a sua primeira aula. Calma, tenha calma, gente, tenha calma. Você respira em fundo aí, bebe um pouco d'água. Teve, teve uma. Eu vou contar uma história pra vocês que vai exemplificar bem, tá? Tinha um professor no FB, um professor nosso da Tomeita, que ele era um cara muito excêntrico. Ele era muito novo, tinha 30 e pouquinhos. Esse cara era muito bom. Ele era um professor de matemática. E veio das Olimpíadas. Ele foi um cara excepcional nas Olimpíadas. Tanto que hoje em dia ele deve ser um dos caras mais conhecidos no meio da matemática. O nome dele é Davi Lopes, né? A maioria das pessoas conhece ele. O nome dele é Davi Lopes. Esse cara é muito bom. Muito, mas muito bom mesmo, certo? Esse cara é muito bom mesmo. Ele fez ITA-IME na época dele. E ele passou no IME. Acho que ele não passou nele por causa de química, sei lá. Não, acho que na segunda fase, não conseguiu nota, coisa assim. Ele passou no IME. E o IME, ele sempre foi o vestibular mais difícil na matemática. Principalmente naquela época. E aí, na segunda fase, que você tinha que fazer 10 questões subjetivas, ele foi, acho que a maior nota do Brasil. E essa foi, na época, a prova mais difícil da história. Tipo, ele tirou uma nota, sei lá, acho que foi. Esse Davi é doutor em matemática, sim. O Davi Lopes. Pô, ele, na época de estudante dele, ele passou no IME com uma nota muito alta, muito, muito alta mesmo, numa prova que tinha sido até então a prova mais difícil da história. Certo? Era uma coisa meio bizarra, meio fora de série mesmo. E aí ele falava, teve uma coisa que ele falou, e ele disse isso, gente, logo depois de uma prova muito atípica do ITA, onde muita gente tomou corte. Muita gente mesmo. Na primeira fase, muita gente tomou corte. Certo? E aí tava a aula lá cheia e tal. E ele sempre brincava muito, como eu disse, ele é um cara muito excêntrico, então ele sempre brincava muito. E nesse dia foi o primeiro dia que ele veio falando sério. Ele chegou assim e falou assim, gente, eu queria falar com vocês sobre uma coisa. Eu sei que a prova ela veio muito atípica e tem coisas que a gente não controla. A mesma coisa que eu falei pra vocês aqui agora, né? Em síntese. Mas eu gostaria de falar uma coisa pra vocês. Vocês acham que vocês estavam preparados 100% pro que tava para a prova? Não vou falar 100%. 99,9% vocês estavam preparados? Vocês acham que vocês fizeram tudo que vocês podiam? Ele falou assim, ó, a prova do ITA naquela época, que tinha feito todo mundo tomar corte, era uma prova de física. Ele falou assim, gente, vocês acham que se eu fosse fazer uma prova que fosse tão difícil, mais difícil do que essa em matemática, você acha que eu tomaria um corte? Tipo, todo mundo ficou calado, entendeu? Todo mundo ficou calado. O cara era muito bravo. Ele falou, cara, vocês acham que se a prova tivesse feito assim, vindo assim de matemática pra mim, vocês acham que eu teria tomado um corte na minha época? Vocês acham que. E ele passou por uma situação muito parecida, que foi, né, de pegar uma prova que até então era a prova mais difícil. E aí ele falou, pô, vocês acham que eu teria tomado corte? Eu não teria.
E eu sei que é difícil falar essas coisas pra vocês, porque vocês agora estão muito sensíveis em relação a tudo que aconteceu. E agora sou eu falando pra vocês. Eu sei que falar essas coisas pode parecer delicado, porque vocês acabaram de passar por isso. Mas o que eu quero falar é que o resultado, a nota em si, a nota, ela não é parâmetro para dizer que você é adequado. E o que a gente está discutindo aqui não é sobre adequação, gente. Não é sobre o ser justo ou não é justo. Não é sobre, o cara passou e não passei, e o Enem, o NEP cancela. Não, não. Vamos se aprofundar muito sobre isso, não. Eu quero falar é que você, você vai conseguir começar alguma coisa de novo, sabendo que o que você fez foi suficiente? Você consegue se perdoar por isso? Você consegue se perdoar por não ter passado? Você consegue lidar com o fato de tentar de novo uma coisa que você já sabe que você não conseguiu? Hein? É esse o ponto. Não vou tratar de coisas muito externas. Eu quero saber de você. Você consegue repetir um ano de processo, um ano inteiro, de novo, estudando, e arriscar tomar outra porta na cara? Hum? E aí, consegue? 5 vezes é triste. O não eu já tenho. Agora correr atrás, sim. Perfeito. Mas correr como? Pra onde? Sabe? Esse assim, às vezes, gente, não é questão de correr, sabe? Quem entender demais, uma hora consegue. É talvez a frase mais incompleta que tem. Quem tenta demais, uma hora consegue. Não, não é uma questão de quantidade, gente, né? Não é uma questão de quantidade. É uma questão de você pensar um pouco mais o que é que impede, o que é que rapaz, não é possível que eu estudo, aspas, né? Não é possível que eu estudo tanto, meu Deus do céu, eu não consigo. Entendeu? O que é que muda? Vamos lá. A primeira para a segunda vez faz muita diferença. Da segunda para a terceira faz diferença. Mas qual a diferença de você tentar a oitava e a nona vez? Você entende o que quer dizer? O que é que você faz? O que é que você fez? O que é que você fez? O que você vai fazer no sexto ano que você ainda não conseguiu fazer no quinto? Que tipo de preparação você está fazendo repetitivamente? Eu não estou falando, gente, coisas novas. Não estou falando de coisas novas. Não estou dizendo de você mudar de emprego. Eu estou falando de você passar 6 anos dedicado a estudar a mesma matemática, a mesma física, a mesma química, a mesma redação. Tipo, eu lidei com um veterano que, quando eu estava no meu segundo, eu tinha 1 ano de cursinho. O cara tinha 6, o cara sabia todo o conteúdo. Ele podia pegar o pincel e dar. O cara sabia tudo, 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 tudo do conteúdo. O cara não tinha mais nada, nada, nada para aprender. Tudo, sabia tudo. O cara conseguia fazer tudo. E o cara não passou. E eu não suportaria estudar em curso pré-vestibular. Tem muitos não, assim, certo? Mas assim, eu já vi, gente, o que eu mais vi foi gente tentar, tentar, tentar muitas vezes e não conseguir, gente. A maioria é isso. Já perceberam, não? Vocês nunca perceberam isso, não? Que a grande. O normal é você tentar muitas vezes. O normal não, o comum, né? Desculpa. Cara, bicho, é muito, 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 muito desgastante. Gente, é muito desgastante. Muito, muito mesmo. Entendeu? Porque imagina só, não tenho, eu não tenho lábio, nem sei mentir. Por exemplo, é, se você passa 4 anos para descobrir que você não tá passando porque você tá negligenciando química, o problema não é o estudo, cara.
Sabe? Entende o que quer dizer? Tipo, vamos tentar de novo? Vamos. Então vamos lá novamente, certo? Vamos reiniciar o ano. Vou começar. Aí o que acontece? No exemplo aqui do Agostinho. Qual é o meu problema? Pô, não consigo evoluir em matemática. Aí vai passar o ano inteiro. Quando chega no final do ano, pô, não consegui evoluir em matemática. Aí você vai, quando for no próximo, pô, minha dificuldade sempre foi matemática. Tipo, tem certeza que o problema é o conteúdo, sabe? Tem certeza que a questão é em relação à matéria? Tem certeza que o problema tá ali? Entende o que quer dizer? Tipo, eu conheci um cara, velho, que o cara estourou. O cara estourou as idades. O cara estourou a idade do ITA porque ele reprovou em Química. Ele reprovou em Química 4 anos seguidos. 4. 4 anos seguidos ele tomou corte em Química. 4. Entendeu? Tipo, chega no. É igual eu falo pra vocês, gente. Chega no momento onde não é o que você faz, é como você tá fazendo. Como? Como? É o como. Não é quanto, certo? Não é o que, é como você tá fazendo. Então, assim, pô, o meu problema, você chega lá no final do ano, né? Você vai passar. Pô, começou o ano. Cara, o meu problema é exatas. Chega na metade do ano. Meu Deus, o meu problema é exatas. Chega no final do ano. Meu Deus, o meu problema é exatas. Reprovo. Começar de novo. Meu Deus, o meu problema ainda é exatas. Gente, assim, tem alguma hora, tem alguma hora que o problema em si não é deixa de ser exatas, cara. Tem alguma hora que é como você tá vendo isso, é como você tá enxergando esse seu problema, é como você consegue, o que você tá, o que você tem de repertório para poder lidar com esse problema. Às vezes você tá abordando o mesmo problema da mesma forma várias vezes porque acha que vai surgir algum segredinho quando você estiver ali na 30ª vez vendo aquele assunto que você não gosta, vai surgir algum segredo ali, tipo, porra, um pozinho vai descer da sua cabeça ali e vai. Não, não é assim, gente. Sabe? Tipo, não é bem assim. Tipo, eu tava conversando sobre isso hoje com um amigo meu. Que assim, não tem muita mágica no processo. Aliás, não tem mágica nenhuma no processo. Não sei como o pessoal tira 40 de 45. Entendeu? Não é mágica, cara. Não é mágica. Entendeu? Não é mágica. Pô, não sei como é que a galera gerou de 130. Não é mágica, gente. Não é mágica. Não se trata de mágica. Certo? Não é um segredo que os caras têm, que, meu Deus, fala, não, entendeu? Não é uma coisa mística, não chega a ser místico, sabe? Entende? Assim, não chega a ser místico. Então, assim, como é que eu recomeço? Como é que a gente faz? Como é que a gente começa a lidar com um ano de preparação de novo? Uma, de recomeçar. A primeira coisa é admitir que você falhou, né? Não deu certo, errei, não consegui, né? E se perdoar. Você tem que se perdoar, cara. Tem que se perdoar, entendeu? No final das contas, você não tá triste porque você não passou. Você tá triste porque você vai ter que repetir tudo de novo. Entendeu? Você tá triste porque você vai ter que repetir tudo de novo. Você tá triste porque não passar confirma uma coisa que você já tem na sua cabeça. Que é você não consegue, né? Você é incapaz. Não passar reforça muita coisa que você já tinha medo de ser verdade. Então, você passou o ano inteiro evitando estudar exatas, por exemplo, que é a maioria da galera, do pessoal, porque você tem medo de estudar e encarar a realidade. Qual é a realidade? Eu não sei. Sou burro. Não vou, né? Trocando por miúdos. Sou burro. Sei. Então, assim, a prova, você chegar na prova, fazer a prova e olhar o resultado ali, o resultado, ele não descreve, ele não parametriza o seu esforço, mas ele te passa uma mensagem. Ele passa uma mensagem. E a mensagem que você interpreta é a seguinte: eu, eu estou vendo aqui uma pessoa, né, o resultado, de fato, de que eu sou incapaz. Então, saiu de mim. Eu escrevi, tá aqui.
me devolveram, estão falando para mim, me atestaram agora, de fato, que eu sou incapaz, eu não consigo fazer isso. Não consigo. Sabe? Entende? Você vai passar ali, sai. Isso muitas vezes fica tão forte na gente, isso muitas vezes fica tão enraizado, que você deixa de lidar com certas situações de uma forma saudável, porque você começa a interpretar aquilo de uma forma muito pessoal. Só sei que nada sei estudar, exato. E assim, e não tem problema em não estudar, sabe? Desculpa, não tem problema em não saber, né? Não estudar não, não tem problema em você não estudar, né? Trocar as palavras. Não tem problema em você não saber de alguma coisa. ET Bilu, entendeu? Você passar o ano inteiro lidando com as coisas, com um medo constante, com uma ideia constante de que você não vai conseguir, porque você já não conseguiu, é quase como se fosse uma tortura de você falar assim, cara, você tá passando por isso aqui tudo porque você não conseguia ser capaz de fazer alguma coisa. É como se a sua vida hoje fosse um castigo que você tá passando por não ter conseguido. Então, aí, é muito difícil começar o ano com, com a perspectiva de que o que você faz não é correto. Que o que você está fazendo não é correto. Porque você está vivendo o fruto de um fracasso. E como é que o fruto de um fracasso pode ser uma coisa boa? Sabe? Entende? Vocês estão conseguindo entender, gente? Vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer? Sim, né? Se não tiver entendido, também tem problema, não. Sim, eu tô quietinho porque tá batendo muito forte. Desculpa. Desculpa. Tá? Mas ruim demais viver no limbo. Então, assim, entendo, gente, que o que você tá passando agora não é um estado perene. Não é algo determinante. No ponto de vista onde, se você repetir o que você fez, você vai conseguir um resultado diferente. Não vai. Não vai. Não vai. Se você acha que, pô, vou fazer aqui, né, vou manter aqui, estudar aqui de boa, mesmo horário, mesmo tudo, se você não mudar a sua perspectiva do que significa, se você não mudar o significado disso, você não aprendeu. Aprender, gente, é constantemente mudar de ideia. Você tem que mudar de ideia sobre alguma coisa. Não dá, você não aprende se você não mudar de ideia. Você tem que mudar. Nem que seja para experimentar uma coisa que você acha que está errado. Então, às vezes você. Exemplo, né? Às vezes você quer provar alguma coisa. Imagine, sei lá, um teorema. Às vezes você tem um teorema. Estou usando o exemplo da matemática, da física. Você tem uma situação, um fenômeno que você quer descrever, que você acha que esse caminho é o correto e você tem que tentar o caminho que você não acha que é correto para ter certeza, para você entender por que aquilo está errado. Sabe? Consegue entender isso? Que o que acontece é você tem que entender o que faz você errar, como o seu erro ele se manifesta, ou de onde ele se manifesta, para você entender como que você vai lidar com aquilo. Então, muitas vezes você passa o ano inteiro lidando com matemática, errando, e você não consegue entender como isso acontece. Muitas vezes o problema ele é muito mais simples, gente. Muito mais simples. Muito mais simples. Teve um meu, que ele era das mentorias do ano passado, que ele estava fazendo SpaceX, ele queria SpaceX. E aí, ele chegou para mim e foi engraçado que eu lembro que eu dei para ele umas 2 semanas de aula. Eu acompanhei ele durante umas 2 semanas só. Eu falei para ele, tipo,
ajeitei o cronograma, toda a rotina dele certinho. Passou meses, tipo assim, 6 meses, gente, muita coisa, entendeu? Passou uns 6 meses, no finalzinho do ano, ele mandou mensagem pra gente, pra mim, né, e falou assim, cara, passei, eu queria agradecer você, porque se você não tivesse falado aquelas coisas pra mim, eu não teria conseguido enxergar as formas que eu tava acontecendo, porque o cara virava à noite, ele ficava muito cansado, ele estudando não conseguia ler, ele não conseguia interpretar, ele não conseguia resolver, e aí o cara achava que ele era muito burro. Aí deu tipo 2 semanas, o cara dormindo certinho, tipo, a nota dele melhorou tipo 35% na conta que a gente tava fazendo. E assim, aí, vê só, vale a pena. Vale a pena você repetir a mesma coisa que você tá repetindo, sem parar pra pensar um pouco mais, sem ter um senso crítico muito bom de chegar pra você e falar assim, cara, será que o que eu faço faz sentido? Será que faz sentido eu continuar mais um ano estudando? Será que não tá na hora de eu rever um pouco mais o que eu tô fazendo? Como é que tá aqui minha vida? Minha saúde tá boa? Como é que tá meu psicológico, meu emocional? Será que vale a pena eu empurrar isso aqui mais um ano? Tentar fazer isso aqui mais uma vez? E me jogar um pouco mais um pouco mais e sabe, forçar um pouco mais para conseguir aquilo ali a custo de o bem-estar da saúde. Será que compensa? Será que não tem uma opinião, uma alternativa um pouco melhor? Será que não vale a pena conversar com algumas pessoas para poder ver outros parâmetros, outras formas, outros pontos de visão? Então, assim, é, muitas vezes você tem que duvidar de si mesmo, duvidar do que você está fazendo, para ter certeza que você está fazendo a coisa certa. Compensa fazer o fiéis e continuar estudando? Não, cara, eu acredito que não. Mas, assim, depende muito, 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 muito de como você é, de como você quer lidar com isso, sabe? Eu não sei nada, 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 nada do que você está pensando, né? Nada. Mas vejam bem, gente, vale a pena tanto esforço, vale a pena tanto empenho, tanta abdicação das coisas em prol de um objetivo único, específico. Hum, parece, assim, parece bom para você? Vale a pena? E se vale a pena, não tem problema. Se você julga que vale a pena, não tem problema nenhum, certo? Nenhum. Mas se questionem sobre isso. Chegue para você mesmo, assim, pergunte, rapaz, o que é que eu quero da minha vida agora? Você passou um ano, gente, um ano é muita coisa, gente. Tem gente que fala, um ano é pouco. Não, um ano é muita coisa, gente. Um ano acontece muita coisa. É muito pesado conciliar. É muito pesado. Eu vou falar por conta própria. Eu falo por conta própria. Eu posso falar com isso. É muito complicado. Entendeu? Cara, cara, é uma grande discussão, entendeu? É uma grande discussão. Manda mensagem pra mim depois, vamos conversar um pouco, tá? Manda mensagem, vamos conversar um pouquinho. Beleza? A gente conversa um pouco. Ó, continuando. Vocês, em um ano, mudaram muito, gente. Ó, você passou um ano lidando com estresse, um ano lidando com pressão, você passou um ano você lidando com a sua família, você lidando com relacionamento, você lidando com problemas de você mesmo. Gente, um ano acontece tanta coisa, mas tanta coisa, mas tanta coisa. Muita coisa. Nada muda até tudo mudar. Entende? Então, assim, você amadureceu, você passou um tempão investindo seu tempo em alguma coisa, e aí você cegamente vai fazer o mesmo processo de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, sabe? Assim, compensa mesmo, sabe? Né, vamos lá. Você quer mesmo falar sobre isso? Eu poderia, né? Eu poderia falar com vocês aqui, chegar pra vocês e falar, gente, ó, vamos montar aqui um cronograma, vamos fazer um negocinho, né? Vamos chegar aqui pra conversar e tudo mais, e passar uns conteúdos, materiais, não sei o quê, não sei o quê. Aí vai adiantar do quê?
quando chegar em. A gente tá em fevereiro, né? Quando chegar em março, só o mês de fevereiro, tu já não quer mais. Já, já acaba. Acabou o gás. Acabou. Certo? Poderia, pô. Eu poderia muito chegar pra vocês aqui e vender. Pô, olha aqui, gente, esse negócio aqui e tal. Que eu tô fazendo aqui pra vocês. Entendeu? Desculpa, Lindinha, desculpa. Perdões. Me perdoe. Me perdoe. Abraço. Abraço. Certo? Então, assim, tentem pensar um pouco mais sobre o que é que vocês vão fazer antes de vocês fazerem. E sobre você, especificamente, é, tu teve uma amostra do ano passado de começar a fazer as coisas um pouco mais tarde e ainda ver o surtir muito efeito. Entendeu? Tu conseguiu sentir, ver na pele, assim, realmente passar pelo processo, que você não precisa de muito para fazer muito. Tu não precisa estudar 20, 300 horas para ficar bom no conteúdo de matemática. Ou, no caso da engenharia matemática, no caso, né? Especificamente. Mas você não precisa mover céus e terras para ficar bom em alguma coisa. Você só precisa ter a ideia correta do porquê você está fazendo aquilo. Você só precisa tomar uma decisão adequada. É só isso. Você só precisa fazer uma boa escolha. Entendeu? Você não precisa ficar fazendo um malabarismo, uma coisa. Tanto que quando eu chegava para ajudar a Lindinha, essas coisas, quando a gente ia conversar, não tinha nenhum grande malabarismo. Gente, não tinha nada de, meu Deus, que mágico. E deu certo, e dava certo. Entendeu? Dava certo. Não é tão místico passar, gente. Fazer a prova, ir bem, não é místico. Não é. A Lindinha foi super bem. Super bem. Não é mística, gente. Não é mística. Não é mística. Não é uma técnica X, Y, Z. Não é. Acredita em mim, não é. Certo? Não é uma técnica X, Y, Z. É você simplesmente pensar, o que eu tô fazendo é adequado? Entendeu? Como é que eu posso fazer isso aqui de uma forma um pouco melhor? Vamos pensar um pouco mais antes de fazer as coisas? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Eu tô fazendo isso aqui da maneira correta? Eu já tô sentado aqui tem 3 horas tentando fazer essa questão. Olhei 10 acertos, de agosto para novembro. Setembro, outubro, novembro. Foi 3 meses. Vai aumentar 10 questões. É a diferença do sair do 30 pro 40. Que foi exatamente o caso da Ligia, né? É a diferença do sair do 30 pro 40. É a diferença entre a tua nota ser 780 e 900, por exemplo. Entendem? Entendem isso? Que não é necessário, não é necessário tu ficar 1 milhão de anos fazendo alguma coisa, gente. Nossa, mas esse ano não, entendeu? Não. Você não precisa atropelar, sai o resultado aqui, vou engolir o choro e máquina de estudar. Não, vai cair, vai tropeçar de novo. Não é uma questão de fazer força, né? Não é uma questão de empregar esforço, gente. Não é. Não, não, é difícil falar isso para vocês, é difícil vocês comprarem essa ideia de mim, porque você vai no canal de não sei quem, é uma mulher falando que não sei o que, não sei aonde. Aí chega o cara lá para falar em cima do que a mulher falou. Não sei o que, não sei o que, não sei não. Meu Deus, eu falo um monte. Todo mundo é um grandíssimo especialista em muita coisa, cara. Porque aí, consequentemente, cada um tem o seu próprio curso para vender. Assim, coincidentemente. Então, assim, é, não tem muita mágica, não tem muita misticismo. Claro, aí vamos entrar em aspectos gerais. Existem coisas que são universalmente corretas. Dormir, descansar, alguns esquemas de revisão, algumas coisas em relação a estudos,
Existem coisas, detalhes que são mais específicos. Mas não chega a ser mágica. Não chega a ser mágica. Não chega a ser uma coisa que tu vai ter que pagar R$ 2.000 pra tu saber. Entendeu? Aí, viu? Não vai chegar. Não vai fazer diferença. Sabe? Então, assim, às vezes, tu não é burro. Às vezes tu só não dorme, velho. Aqui é a única aula. Aqui é a única aula. É a única aula que o professor chega pra vocês e manda vocês dormir. É a única. É a única. E parece fácil, né? Parece muito simples. Aí eu falo assim, vamos lá, passei 8 meses dormindo 11 e acordando 7. 11 e acordando 7. Passou 8 meses fazendo isso. 11 e acordando 7. Sabe? Levanto. Levanto. Não é nem contra a insônia, é contra a falta de vergonha, né? É contra a falta de vergonha. É fo... Gente, não tem condição. Você passar, você assim, ir dormir 4 da manhã. Ei, vamos combinar. Vamos combinar. Existe uma negligência muito grande entre você conseguir nutrir uma rotina de dormir 4 da manhã. É uma negligência muito grande, tá? Não tem como. Pô, você tem uma insônia, tem não sei o quê, tem aquilo, tem mais aquilo. Eu durmo que horas? 9. 9 horas. Eu durmo pra acordar 12. Gente, a vida acontece de dia, gente. A vida acontece de dia. Vocês não estão fazendo prova pra ser vigia, não, cara. Vocês não estão fazendo prova pra ser vigia. Entendeu? Não é, não estão. Vocês não estão. Né, não tem morcego aqui. Não tem. Pode ter boi, pode ter um. O mesmo. Tem um monte de boi, mas não tem, não tem, não tem, não tem. Não, não tem como, gente. É a turma do Corujão. Não, não dá, não dá, entendeu? Não tem como, gente, porra. Vamos lá. Tu passou o ano todo. Vou mandar essa questão pra vocês. Tu passou o ano todo. Inteiro, 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 inteiro. Acordando meio-dia, 1 hora da tarde. Tu passa a tarde toda letárgico, né? Aquela coisa morgada. Ou tu vai dormir ali, pô, vai acordar tarde pra cacete. Entendeu? Faz lá. A prova que tu vai fazer à tarde, tu vai estar como? Me explica aí. Entendeu? Não tem condição, gente. Não tem condição, não tem como. Você passar o ano inteiro, dormir. Às 2 da tarde, você tá ali, dormindo, roncando, morto. E na hora da prova, tu ser uma máquina de ó. Não dá, gente, né? Não dá. Eu morando no trabalho de tarde. Não dá, não tem condição. Entendeu? A vida acontece de dia, gente. Não é saudável. Nosso corpo não consegue trabalhar bem. Não consegue ser bom. Existem hormônios que só são produzidos com estímulos sensoriais da luz do dia, cara. Entendeu? Sol, aqui, ó. Tá. Da luz do dia. Eu penso melhor na madrugada. Isso é a maior desculpa que eu já vi na minha vida. Entendeu? É a maior desculpa que eu já vi. Esse negócio de, é porque eu sou uma pessoa noturna. Não existe pessoas noturnas, gente. Não existe pessoas noturnas. Isso aí é muito mais um sistema de adequação de você. Eu gosto da mais. Aí tá. Você. Eu penso melhor de madrugada. Por quê? Porque de madrugada faz mais silêncio. Então não é a madrugada que faz você pensar melhor, é o silêncio. Né? Vamos aí. Entende? Então, assim, é, não dá, gente, não dá. Assim, não tem como você manter uma rotina saudável se você tá comendo merda, tu tá dormindo mal, muito mal, tu não dorme, né? Tu não dorme, tu não faz um exercício.
Tu não dá um olho ali, tu não vai na rua fazer uma caminhada. Pô, não dá, gente, né? Não tem condição. Você, Guilherme, mas eu durmo 2 horas na noite e não dá nem problema. Entendeu? Eu durmo 2 horas da noite, não dá nem problema. Aí tu bota ali, ó, a prova na mão do cara e não consegue ler. Entendeu? Não dá pra ler, cara. Não tem como, não, gente, não tem condições. A primeira coisa que a gente acerta, é sono. É a primeira coisa que eu mando todo mundo fazer. Seja aqui, seja, seja em qualquer canto, qualquer coisa que você vai fazer, que eu mando fazer é dormir, cara. Não dá, não tem condição. Como que eu durmo se eu fico deitado na cama por 3 horas da noite e começa a chover de um monte de ideia? Pô, cara, tem, é uma pergunta muito específica. Específica demais. Mas tem uma coisa chamada higiene do sono. Tem processos que você pode fazer para poder melhorar o seu sono. Tá? Tem vários processos que você pode fazer para melhorar o seu sono. Tem coisas que são bem Maria da Foto de Maria. Exato. Pronto. Aí a Kit Kat já mandou a braba. Entenderam? Então, assim, gente, a maioria dos processos, a maioria dos processos que envolve você pensar, eles são muito mais fisiológicos, muito mais através de uma resposta fisiológica, do que um simples, eu sou burro, entendeu? Me mete no mesmo por mim. Que coincidência, né? Poxa vida. Então, assim, não, 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 não lidem, né? Não se julguem idiotas, burros, incompetentes, lá, antes de você começar a fazer o que você precisa fazer. Comece a fazer as coisas de uma maneira um pouco mais adequada, comece a se tratar de uma maneira um pouco mais gentil, comece a lidar com rotina de uma forma mais séria. Você negligenciar a rotina, negligenciar a saúde, é você atestar que você não vai passar. Mas o cara diz, não vai, não passa, não vai, certo? Tem que começar daí. Negligenciar a saúde, negligenciar tudo. É negligenciar todo, todo o conjunto. É atirar no próprio pé. É você se fuder. Não tem palavra melhor, certo? Então, lidem. Como começar da melhor forma? Faça as coisas de uma forma saudável. Pense com você mesmo. Se perdoe por você não ter passado. Pesquise, pense o que você poderia ter feito diferente. Pense o que foi que você fez que não fez você bem. Pense nas coisas que você gosta de fazer, nas coisas que trazem um pouco mais de identidade para você se colocar um pouco mais de identidade no que você está fazendo. Tente achar uma forma melhor de você conseguir render. E aí, pô, você pode, claro, né, você pode sempre mandar mensagem para mim e tudo mais. Vocês podem sempre é, entrar em contato, enfim, certo? Então, sabe, pensem um pouco mais, sejam um pouco mais críticos em relação ao que vocês fazem sobre a rotina de estudos. Nem sempre vocês têm que fazer 1 milhão de coisas. Você pode fazer uma pequena coisa várias vezes e várias pequenas coisas muitas vezes, que às vezes vai ser o suficiente. Entendeu? Na maioria das vezes é. E não se perderem, não cair em muito discurso aí de gente falar, vai lá, deixa de dormir, vamos estudar de madrugada. Não, gente, vamos dormir, né? Pô, vamos lá, fazer a parada certa, né? Vamos, entendeu? Direta mesmo. Certo? Tranquilo? Tranquilo aí, todo mundo de boa?
Tá escuro já. Meus professores com doutorado incentivaram. Teus professores. É, cara, não dá, velho. Não faz isso, não, cara. Não faz isso, não. Teu professor não passou pelas mesmas coisas que tá passando na juventude, entendeu? É muito diferente, gente. Muito diferente. Completamente diferente. Não tem como comparar o cara que passou, teve 20 anos há 20 anos atrás com vocês que estão tendo 18, 19, 20 agora, entendeu? Não tem como comparar. Nem um pouco, na verdade. Não dá. Entendeu? Tipo, não caio muito nessa, não, certo? Tudo que envolve negligenciar a saúde, gente, desconfie. Tudo. Não vale a pena. Não vale a pena negligenciar a saúde. Nunca vale a pena. Existe uma vida depois, fora do seu mundinho, onde você acha que o vestibular é tudo. Existe uma vida que você vai viver ainda, certo? Ainda existe. É, pasme, né? Mas existe uma vida ainda. Cara, completamente. Se tem uma coisa. A minha irmã faz doutorado. Minha irmã faz doutorado. Se tem uma coisa que ela não faz é ensinar. Podem ter certeza. Podem ter certeza absoluta. Absoluta. É, certo? Todo mundo tá de boa em relação a isso? Todo mundo de boa em relação a isso? Todo mundo entendeu o que eu quis falar? Todo mundo ficou de boa? Todos pararam de chorar já? Sim. Eu não sei o que era, mas sim, pois é. Esse ano eu irei dormir certinho. E eu vou cobrar. E eu vou cobrar. Ó, agora sim, novidades, certo? Né? Novidades. Agora, e também uma das coisas que eu queria falar para vocês. Novidades. A maioria daqui, não todos, mas a maioria de vocês sabia que eu tava fazendo economia e tava, ao mesmo tempo, estudando. E aí, né, Agostinho, eu tava fazendo economia e tava estudando e trabalhando. Então, eu estudava na faculdade, estudava pro vestibular e trabalhava. Né? Não era lá, não tinha lá muito tempo. E aí eu tava fazendo vestibular para poder e passar, né, e entrar numa faculdade de São Paulo chamada Intelli. Intelli, Inteli. Intelli. E aí o processo demorou um bom tempo, né? Passei uns 2, 3 meses ali nesse processo, né? Várias etapas, várias coisas, documentos, etc. E aí, pasme, passei, né? Pasme, passei. Deu certo. Assim, passei. É, muitíssimo obrigado, gente. Aí, assim, passei como bolsista, então eu tô aqui morando. Aliás, olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Vocês querem que eu faça um tour? Fazer um mini tour aqui, tá? Fugindo do profissional. Eu vi no Twitter. Pois é. Já. Ai, cara. Baixa a cabeça. Me mudei. Eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Deixa eu ligar aqui. Vamos. Ó, vou fazer um tour aqui pra vocês. Aqui é onde tipo, é a entrada, né? Aqui é a entrada. Depois eu vou mostrar lá fora também. Sei lá. Aí aqui, ó, é a parte da frente. Tem uma pia, tem umas coisas aqui do meu colega de quarto. Tem a mesa dele, a cama dele. Aí esse aqui é o meu cubículo, tipo, minha mesinha pra estudar. Tipo, é um apartamento, são duas pessoas para apartamento. Ou quatro, né? Bizarramente. Aí esse aqui é o meu armário, tem umas coisas ali. Aqui é o banheiro, bem aqui. E aqui é a cozinha. Deixa eu ver se eu. Aqui, aqui é a cozinha. Geladeira, fogão, coisa, micro-ondas. O fogão, micro-ondas, essas coisas aqui já são todas da própria universidade.
E aí aqui, São Paulo. Boa e velha. Tô no Butantã, certo? Então, assim, é incrível, o nome do lugar é Share Butantã, vocês podem pesquisar, aparece aí. É República, é República, certo? É República. É República. Ó, deixa eu dar uma mostrada pra vocês como é que é aqui. Lá de fora. Tô escuro. Peraí, tá aqui. Não dá pra virar aqui, tá? Não. Mas enfim, tá ali fora. Eu tinha gente ali fora, não quis gravar. Enfim, Paulo estando safado. Pois é, cara. Então, assim, deixa eu colocar isso aqui. Enfim, é, de ser pra São Paulo deve ter sido uma mudança enorme aqui. Pois é. Não, eu tô a 2 km da Faria Lima, na verdade. 2 km. Deixa eu botar isso aqui. Já sentimos a energia pesada. É tipo, gente, cara, é um estúdio. Eles chamam de estúdio, né? Eles chamam isso aqui de estúdio. Então é tipo um kitnet. Faria Lima é influente. Nossa, meu, não. Eu não sei imitar, velho. Não sei imitar. E o Léo? O Léo passou no vestibular, mas não ganhou bolsa. Aí ele vai fazer metade do ano agora. Na metade do ano. Entendeu? Então o Léo tá lá em Fortaleza e tudo mais. Que ele gosta. Mas passou, ele só não ganhou bolsa. Né? Aí são dois processos diferentes. Então, são dois critérios. Mas ele tá lá, ele vai estudar, ele tá estudando já de novo, certinho. E vai fazer pro INSPER agora na metade do ano. Então, relaxa, ele vai estar muito bem daqui a pouco. Fiquem tranquilos. Contar isso. Então, assim, gente, passei, né? Passei. Tá em Fortaleza. Tá em Fortaleza. Pra cá, certo. Que eu confiarei no que esse cara tá falando. E aí, chefão? Big Boys, tá na área, hein? Todo mundo quietinho. Tô só esperando pra ver o que, é que ele vai digitar. Então, assim, gente, resumidamente, né? Funcionou, né? Funcionou. Passei e tal. Ganhei muito, tô ganhando muito, vou ganhar muita coisa já aqui. Vou receber muita coisa, vou ganhar um notebook também, vou ganhar alimentação, é por eles também, então. Devo estar em Fortaleza. Cara, eu tô em São Paulo, velho. Eu passei, mano. Passei, tô em São Paulo. Tu só vai pra lá quando eu não passo, mano. Que é quando eu não tô. É incrível. Cara não dá, velho. O cara esperou sair de lá. Passei 4 anos em Fortaleza, velho. 4 anos em Fortaleza. Guilherme, pra quem vai possivelmente iniciar a faculdade esse ano, tem alguma dica? Tem, tem. Tá, por onde mesmo? Tô por São Paulo, São Paulo. Eu não nasci em Fortaleza, eu sou do interior do Ceará. Sou do interior do Ceará. Sou matuto, matuto. Sou um caipira. Caipira, certo? Então, assim, é, caiu na burguesia sudestina. Pois é, velho. Nós, CE interiores, ganhamos. Pois é. Pra quem vai possivelmente iniciar a faculdade, alguma dica? Ó, eu vou dar, acho que é a melhor dica, certo? Vou falar a melhor coisa que eu acho que posso falar, gente. Que eu vou iniciar a faculdade agora, né? De novo, né? Um novo começo, novo tudo, né? Novo cultura, novo tudo aqui. Enfim. Eu vou dar a melhor dica de todas. É, preze por passar uma boa impressão. Preze. Não caia.
pelo amor de Deus, não caiam. Não caiam. Naquele discurso. Mas as pessoas têm que ver como eu sou por dentro. Não caiam nisso. Não façam essa besteira. Certo? Prezem pela imagem de vocês. Prezem por vocês serem pessoas boas, assim, de fato, tipo, amigáveis, de vocês terem boa convivência, certo? Tenha boa convivência. Na faculdade, gente, na faculdade, você tem que prezar por contatos, basicamente. Você tem que prezar por networking. A faculdade, ela não é um ensino médio mais difícil, é um universo diferente. Não dá. A faculdade é para você fazer coisas, você pôr em prática aquilo que você está aprendendo, tecnicamente. Certo? É para você pôr em prática. É isso. Então, assim, para quem tá entrando para quem vai começar a faculdade, tenham em mente, a imagem de vocês importa muito, gente. Muito, muito mesmo. Você não quer ir para a faculdade se vestir igual um mulambento e chegar lá de qualquer jeito. Você não quer passar essa impressão para as pessoas, porque eu acredito que você não vai querer arranjar um emprego de qualquer jeito. Você não vai querer ser amigo de qualquer um. Entendeu? Então, assim, vá de uma forma adequada para o ambiente que você está indo. Certo? Você não está indo no pagode, se você não está indo num show de rock, você não está. Cara, senão tu não vai poder levar a peixeira. É um excelente comentário. É um excelente comentário. Entendeu?